Gente, vamos falar sobre um assunto sério. Quem vive aqui em São Paulo sabe do que eu estou falando. A crise hídrica aqui não foi brincadeira. Nós recebemos agora Alessandro Azzoni, advogado ambientalista, falando sobre isso. A crise hídrica, mas não só em São Paulo. Vamos falar da crise hídrica no Brasil. Doutor, tudo bem? Tudo Seja em ordem, muito Fábio. bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Olha, esse assunto é muito sério e, como nós conversávamos aqui antes de voltarmos ao ar, parece que a crise hídrica pegou no Brasil todo, né? Porque a gente vê outros estados enfrentando essa dificuldade. Claro que nós vamos falar mais um pouquinho sobre aqui em São Paulo, porque em 2014, por exemplo, a região sudeste passou pela pior crise hídrica da sua história. Agora eu pergunto, isso pode voltar a acontecer agora em 2018 ou 2019? Os reservatórios, em geral, estão mais cheios, né? Uhum. E o governo ele fez um sistema de interligação entre alguns reservatórios para evitar esse colapso. Mas realmente o índice, inclusive hoje, ele está bem mais baixo do que os 39%, já estamos em 35% Olha o só. Cantareira. Isso preocupa porque o Cantareira ele abastece praticamente 7 milhões de habitantes. Chegou na época, em 2014, ele abastecia mais ou menos 9 milhões e meio de pessoas. Então, a Sabesp distribuiu entre o sistema Guarapiranga, foi distribuindo para que não fosse concentrado no Cantareira, né? E realmente é uma questão preocupante. Por que é preocupante? Porque a água é vital. É. A água, hoje, ela é considerada como um bem ambiental. Sem ela, nós não temos a manutenção da vida. Nós podemos ficar sem comer, já tem recordes de pessoas que ficaram sem comer há 200 dias, mas sem água, em 36 horas, nosso corpo entra em colapso. Então, a água é realmente uma coisa realmente preocupante. A gente pode chegar àqueles níveis? Sim, nós podemos chegar se nós continuarmos fazendo os mesmos erros. Quais são os mesmos erros? Os tratamentos dos efluentes são jogados in natura, em todos os nossos rios. E não esqueça que, por exemplo, assim, vamos pensar numa sequência de um rio que abastece várias cidades, que é o sistema PCJ lá, que abastece várias cidades. Essa cidade capta, ela usa, solta. A outra cidade vai captar praticamente o esgoto da outra que não tratou. E assim vai indo. Então, a ONU ela tem essa preocupação, inclusive, de que até meados de 2030 nós tenhamos um colapso por falta de fornecimento de água potável por contaminação, Olha só. por causa de falta de tratamento. A gente percebe isso e percebe mais, né? Parece que a gente não tem feito a lição de casa. Não. Porque como os níveis estão mais baixos, creio eu que a gente continua desperdiçando muita água, ou é por conta do descarte que nós temos, ou dos problemas que nós temos no sistema de abastecimento. Porque muito se fala, a Sabesp, a respeito disso, por exemplo, de que há perda de água durante o trato, ou seja, o trânsito, melhor Sim. dizendo, da água desde a origem até a casa do consumidor. Não sei se é feito algum tipo de fiscalização com relação a isso, a possíveis vazamentos, etc. É feito algum tipo Sim. de fiscalização? Na nesse crise de sentido? 2014, eles tinham que fazer esse controle. Eles descobriram que praticamente nós tínhamos 30% de perda entre a captação. captação e o fornecimento de água. Se perdia em média de 30% Tá. na distribuição. Tá. A Sabesp começou a correr, lógico que esses 30% não é só vazamento, tem os gatos, tanto que, não sei se você se recorda, alguns casos de empresas ou casas, ou apartamentos que faziam o gato para abastecer e foram pegos, né? Então, houve essa preocupação de reduzir isso, mas se nós pegarmos o estado de São Paulo, nós temos cidades que chegam a perder 50% na distribuição, Olha ou só seja, que loucura. 50% numa crise hídrica, nós estamos falando É muita coisa. é muita coisa. É muita coisa. É muita quantidade de água, é muito dinheiro gasto, porque pensa que essa água,
essa água que nós temos na caneca aqui, ela é potável. Da mesma forma que as empresas de tratamento, elas tornam a água potável. A partir do momento que você perde, é como se você estivesse perdendo litros de água que nós poderíamos estar aqui bebendo. Então, é um desperdício? Sim. Nós temos situações aí preocupantes na distribuição. Nós chegamos a... Tem cidades aqui, dentro do nosso próprio estado, que ultrapassam 50%. Uma coisa que eu gostaria de abordar aqui, ainda falando sobre essa questão da Sabesp, aqui em São Paulo, principalmente, a gente percebe que há uma redução da pressão da água nos canos, nos dutos, né? E até eu estava comentando contigo fora do ar que, por exemplo, lá em casa dobrou, né, a conta d'água, porque existe no odômetro, né? Existe a hidrômetro, melhor dizendo. Hidrômetro. No hidrômetro existe a passagem do ar depois que volta essa água novamente na pressão correta. E mais ainda, além do hidrômetro registrar essa passagem de ar como se fosse água e nós pagarmos mais, ainda a água vem, parece que suja, né? Não sei, ela vem com uma cor diferente. Com quem que a gente reclama isso? Existe alguma possibilidade da água estar sendo contaminada dentro dos canos até chegar às nossas residências? A contaminação pode se dar por alguns fatores. Uma delas é na redução da pressão. Quando você faz essa redução de pressão, lógico que a Sabesp está se preocupando em trocar os canos por canos flexíveis. Uma porque quando você está debaixo de uma via, passa caminhão, ônibus, e o cano rígido que você tinha anteriormente, ele acaba rompendo. Ele trinca, né? Trinca. Então, eles estão substituindo, fazendo uma troca por canos flexíveis. Mas só que tem regiões que não foram trocados. Então, com essa queda de pressão, se você tiver uma fissura ou algum problema no cano, o que a água não deixa entrar por causa da pressão, na hora que você reduz aquela pressão, praticamente ela deixa entrar aquele vazamento, entrar uma sujeira e haver a contaminação. Em 2014 foi levantado, inclusive, numa audiência pública do Ministério Público, que num determinado bairro de São Paulo houve uma epidemia por uma determinada doença que causava um problema estomacal e de intestino. E era focado, era bem focado. E eles descobriram que era exatamente isso. Quando houve a redução de pressão, houve um rompimento e quando formava uma mistura de terra contaminada junto com a água, quando voltava a pressão, aquilo entrava dentro do cano que alimentava as casas. E outra situação que pode ter também é o sistema dos sistemas de canos de ferro também, que pode estar enferrujado por dentro, então ele acaba saindo um pouco mais. O correto é a água entrar limpa, ela tem que entrar limpa, inclusive ela entra um pouquinho branca, que a gente achava que era cloro, mas na verdade aquela bolinha que vai formando é oxigênio. Então você pode ver, você coloca no copo, ela tem que oxigenar. Então tem que reclamar para a empresa que faz o fornecimento de água, no caso de São Paulo, Sabesp, reclamar por que a água está vindo suja. Não deveria vir. Não deveria vir. Não deveria vir. E no caso do ar que entra como se fosse água? Esse, infelizmente, ainda não existe. Não existe solução. E existem uns dispositivos que você coloca para que você... Eu já ouvi falar sobre isso, não conheço o dispositivo. Eu já vi também. Mas que você coloca antes do hidrômetro para que ele retire o ar antes de passar a água. Isso é permitido ou não? Não, você tem que pedir, se você for colocar um aparelho desse, você tem que pedir para que a Sabesp faça, porque você vai estar mexendo no sistema no cavalete de água que é lacrado. Entendi. Tá. Então, qualquer coisa que você faça após na verdade é antes do hidrômetro, né? Mas é importante você pedir autorização para a Sabesp para não dizer que você está fraudando o sistema. Mas, infelizmente, existe uma borboleta dentro do hidrômetro que ele não consegue ler. O fluxo, a pressão do ar, na verdade, ela entra uma água, assim, vamos dizer assim, uns 20% de água e os 80% de ar. Então, ela vai movimentando aquela borboleta que tem dentro e vai contabilizando. Na minha casa também aconteceu o mesmo. Né? Não, eu percebo que na caixa d'água também há muitos problemas. Os meus vizinhos reclamando que há problemas justamente porque durante uma parte do tempo a boia fica solta, porque você não tem
a água que sustenta a boia. E isso acaba criando problemas hidráulicos. E aí depois fica a manutenção cara também, né, doutor? E tem uma outra coisa, Fabinho, só uma questão de curiosidade. O sistema de caixa d'água, ela foi desenvolvida justamente para você suprir as faltas de água. Então, assim, nos países desenvolvidos, né, não tem caixa d'água. Por exemplo, Japão não existe caixa d'água. Não existe caixa d'água? O fornecimento é constante. Tá. Quando você faz o sistema de caixa d'água, é justamente para quê? Quando foi feita a cidade de São Paulo, já isso alguns anos atrás, ela já não tinha condições de fazer o fornecimento. Então, por exemplo, fornecia um bairro, o outro ficava sem, momentos da período da tarde ficava. Então, você colocava as caixas d'água para evitar esse momento. Tanto que saiu uma NR que justamente que falava sobre águas frias, que você tinha que ter no mínimo uma caixa com 500 litros, Sim. que era para aguentar pelo menos o período de 24 horas. Então, mas por quê? Porque o fornecimento não é constante. Então, o sistema já foi criado para um fornecimento não constante. Lógico que, por exemplo, você tem regiões de São Paulo que você vai ter o fornecimento constante, porque ele está... quando você faz o desliga ou reduz a pressão, os trechos mais elevados, no que você corta, por exemplo, você vai falar assim, vou deixar 12 horas sem água nessa parte mais elevada. Só que a partir do momento que você corta e religa de novo, até que a água chegue, você vai ter um período de 24 horas, por causa da redução de pressão. Então, tem áreas em São Paulo que eles ficam muito mais tempo por causa do relevo. Nós estamos falando desses assuntos, eu já vi duas situações. A primeira, de uma caixa d'água que já vem com um sistema de filtragem para que esses dejetos não entrem na caixa, porque senão você tem que limpar a caixa d'água também. Ela vem suja e aí fica toda suja aquela água lá. E acaba até, quando você utiliza no chuveiro, por exemplo, acaba tampando os furinhos do chuveiro. E outra é que tem gente que está colocando 2, 3, até 4 caixas d'água para ter água, né? Ou uma caixa d'água gigante. Eu queria perguntar, nós estamos enfrentando um novo racionamento, doutor? Não estamos ainda não chegamos nesse momento. O que está acontecendo foi o seguinte, nós tivemos um mês de junho e julho e um agosto com uma estiagem muito grande, sem chuvas. Nós chegamos a período de 46 dias sem chuvas. Então, realmente, e o consumo constante, agregado com os desmatamentos, com os descasos que a gente teve dos efluentes. Então, tudo isso é uma somatória de fatores. E a população que esqueceu. Então, poucas pessoas, vamos dizer assim, dos 100% que viveu a crise hídrica, que mudou os hábitos, praticamente hoje, quem deve estar adotando esses métodos hoje deve ser 15%. Deixou aquilo porque voltou a ter água na torneira e esqueceu os hábitos anteriores. Olha, e reaproveitamento de água, que é muito importante. Sempre. Né? Tem condomínios que eu conheço que já estão trabalhando com reaproveitamento de água. É importantíssimo. É importantíssimo isso. Olha só que pergunta interessante e eu quero agradecer a participação de vocês aqui nessa noite. Olha, o Pedro de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está fazendo uma pergunta muito interessante. Doutor Azzoni, quais as medidas de prevenção e reutilização para cidades litorâneas, já que, desculpe o trocadilho, aqui é onde mais se tem água e, por conveniência, é onde mais se falta água potável. Por quê? Assim, nas cidades litorâneas, vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Nós temos lá na nossa Baixada Santista, nós temos o Rio Cubatão, que faz uma parte do abastecimento. E o outro vem do Tietê, que aqui vai por gravidade lá para baixo. Então, quer dizer assim, o fornecimento de água potável, tratamento de água potável nas baixadas, ela é muito mais difícil de se ter, a não ser que você esteja uma área que nem, por exemplo, a região de Salvador, essas regiões que são mais vastas, o litoral ele não tem igual o sistema de serra. Então você consegue desenvolver plataformas de tratamento, mas geralmente essa questão da declividade fica muito difícil você montar estações de tratamento lá embaixo, por isso é mais precário. Por isso que em época de temporada acaba-se a água mais rápido, porque você vai todo mundo para lá, o fornecimento ele é limitado à população local.
quando você agrega mais pessoas, são mais banhos, mais roupas, mais louças, mais despesas com água, assim, acaba gastando mais e o fornecimento não era para aquilo. E agora no final do ano pior ainda, né? Porque piora, vem as férias e tudo mais. Né? Realmente isso principalmente essas cidades que têm uma distância maior da capital, realmente eles sofrem muito com esse sistema, porque o grande tratamento de água vem das capitais. Vamos à pergunta do Anderson Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço carinhoso ao povo aí, mineiro, sempre na audiência com a gente aqui no Tribuna Independente. Fala assim, ó, doutora Zoni, qual que é o impacto do uso do volume morto na qualidade da água e na saúde pública brasileira? Na verdade, o volume morto, até que se chegue no lodo, você tem uma parte que você ainda não chega no lodo, né? Mas lembrando que a água, para você chegar na sua casa, ela é tratada. Então, eu não vejo risco em questão da saúde pública, primeiro porque a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande de manter uma água com qualidade, ele responde por essa qualidade. Qualquer problema que você venha a ter por não tratamento ou por uma infecção, por fornecimento de água contaminada, ela responde drasticamente por esse crime. Então, eu não vejo essa questão do uso do volume morto, mas eu fico preocupado de nós chegarmos a um novo cenário de usar um volume morto. Isso me preocupa muito. Me recordo quando nós estávamos chegando no sistema que era o colapso, quando chegasse abaixo de 5% do volume do Cantareira, já contando o volume morto, era o caos, né? E eu lembro que me perguntaram assim, e doutor, e agora? O que pode salvar? Eu falei, um milagre, só falta chover. Um milagre. Só faltava chover. Aí nós tivemos praticamente 40 dias de chuva, foi um milagre realmente. Foi mesmo. O que salvou São Paulo foi um milagre das chuvas, realmente. Foram vários dias de chuva que realmente foram se recuperando mais. E a população que aderiu às campanhas, justamente prevenindo o desgaste, o gasto excessivo de água. Eles usaram de forma racional. Isso ajudou muito naquela época. Olha, tem uma pergunta muito interessante que vem lá de Brasília, curiosamente, né? Sofreram no Distrito muito. Federal. Sofreram muito. O Douglas Ferreira que pergunta, doutor, já ouviu falar da dessalinização da água? É uma medida eficaz para aliviar essa crise ou não? Sim e não. A dessalinização ela usa um processo chamado osmose reversa. Osmose, você vai lembrar daqueles estudos de colégio, que você tinha a célula que ela absorve o sal, ela faz a ponderação. Então, você faz ao contrário, você pressiona através de bomba a água salgada dentro das membranas, onde o sal é retido e ela sai filtrada. Então, esse sistema de bombeamento gasta-se muita energia elétrica. Então, ele acaba ficando mais caro e os filtros são mais caros. É um processo eficaz? Eficaz, só que ele é muito mais caro. Já existe nos Estados Unidos, em outros países, que eles trocaram o sistema de bombeamentos para ter uma economia energética, para que ele fique mais barato. Mas só para você ter ideia, vou dar um exemplo. Se 1 litro de água custa, para o governo produzir por um tratamento de água, custa R$1, a água dessalinizada custa 10. Então, só para ter uma proporção de valores, ela é muito mais cara. Muito mais cara. E também o sabor da água me parece que não é o mesmo, né? Mas dá, por exemplo, assim, dá para se fazer um tratamento até com ultravioleta que ele fica perfeito. Só que cada vez que você vai colocando isso dentro do tratamento, os processos, vai ficando cada vez mais caro. Os processos vão encarecendo. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui do Pedro Souza, de Diadema, São Paulo. Ele diz assim, doutora Zoni, o sistema Cantareira vai conseguir se recuperar de uma forma que nós fiquemos tranquilos? Assim, o Cantareira ele já teve momentos de crise, né? Então, assim, se você me perguntasse assim, houve um erro de cálculo da Sabesp na época da crise hídrica, eu diria que não, porque como os sistemas que eles usam eram um sistema de curvas de aversões ao risco, então eles levavam séries históricas para calcular, e sendo que em 2010 houve uma mega estação de chuva, o Cantareira chegou aos 100%, tiveram que abrir até as comportas para vazar um pouco da água, então, e 4 anos depois nós ficamos sem água. Então, para você ver que como a coisa o tempo é um pouco maluco. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, pode recuperar? Sim,
mas isso vai depender de uma série de fatores. O que nós vamos fazer com a natureza daqui para frente, os efeitos nosso em relação à questão dos efeitos de carbono, dos carros, a recuperação das matas. Hoje a gente vê muita questão de falar assim, mas o governo hoje está ficando mão pesada na questão ambiental, manda eu plantar eu tiro uma árvore, manda eu plantar 10, eu faço não sei o que, eu tomo uma autuação. Por quê? É uma maneira de você tentar resgatar o que nós perdemos. Então, na verdade, esse processo vai ser lento. Eu acredito que vai ser lento. E tem que ter paciência. Muita. Né? E também cuidar para que a gente não exagere no consumo também. Isso é muito importante. A questão da despoluição também, que o senhor colocou aqui, Isso. muito importante. Quer dizer, será que daqui a uns 5 anos a gente pode dizer que nós vamos estar melhores? Não. Vai depender do que foi feito. Por exemplo, a Califórnia, ela ficou 6 anos sem chuva. Ela está, acho que 6 anos sem chuva. Ainda hoje ela está com esse problema. E eles tiveram a leitura da seguinte forma. O que é água para mim? Tudo. Desde o momento que cai do céu, da hora que brota do chão e na hora que você vai para o banheiro. Até que você faz o seu número 1, número 2, para eles é considerado água. Tudo é água. Eu tenho que tratar. Então, eles fizeram uma leitura de que tudo tem que ser tratado. E eles tratam o sistema com osmose reversa, ultravioleta, tanto que a água sai desmineralizada. De tão limpa que ela sai. Eles têm que mineralizar para poder colocar. Só que uma coisa que eles fazem, que é incrível, eles não colocam num reservatório para fornecer para a população. Eles bombeiam para o lençol freático de novo para alimentar toda a Califórnia. Então, é um conceito. Eu acho que nós temos que progredir para isso e a população ela tem que estar consciente ainda daquela situação. Não pode vacilar. Tem que desligar a torneira na hora que escova dente, quando você está lavando a louça, continue utilizando, em vez de mangueira, balde, evite os desperdícios, porque ainda vai faltar esse bem para nós. Doutor Alessandro Azzoni, obrigado pela sua presença. Imagina. Você que está nos acompanhando, que tal você pensar um pouquinho quando você for lavar o seu carro, ou que você for fazer o número 1, número 2, que aquela água que você está colocando ali é potável, que é para a gente beber. Exatamente. Né? De repente você inventa aí alguma coisa para você usar, né, na limpeza da sua casa, reaproveitar a água. Pensa com carinho nisso. Deixa eu passar os contatos. O site é www.dralessandroazzoni.com, Facebook Azzoni Economista, Instagram @Alessandro Azzoni, e tem 2 telefones de contato, 11 55 73 3112, São Paulo, e tem um telefone que é o WhatsApp, é isso? Isso. 11 99622 3023. Acredito que você vai entrar em contato no WhatsApp, 11 99622 3023. Doutor, obrigado, Fábio. obrigado pela presença, foi muito bom.